Espírito Santo nos trouxe nessa noite a esta praça para podermos ouvir e falar sobre Ti. Que Teu Espírito Santo, Pai querido, abra o entendimento e os corações de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra nesse momento, para que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais sobre Ti. Agora iremos ler a Tua palavra. Te pedimos que Teu Espírito Santo nos mova a entender o que o Senhor tem para falar para nós nesta noite. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos pelo nosso Senhor, no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha só, João capítulo 6, versículo 26 diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciardes. Esse versículo aqui de João, capítulo de João, ele foi dito logo após a multiplicação que Jesus Cristo fez dos pães e peixes. E onde muitas pessoas comeram, só homens, foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E ele disse que essas pessoas estavam procurando, indo até eles, não para ver sinais e milagres, mas sim para comer. Aí o que isso mostra para nós hoje? Que muitas vezes existem pessoas, ou nós corremos o risco de estar na presença de Deus, buscar a Deus com interesse de ganhar alguma coisa, de sermos abençoados materialmente, de conseguir um emprego, uma casa, um carro novo. E algumas pessoas, já na época de Jesus, iam até Jesus, como ele mesmo disse, atrás de pão. E às vezes as pessoas vão até a Cristo, até a igreja, porque querem conseguir algo em benefício próprio. E isso é uma maneira errada de nós seguirmos a Cristo. Aí existe outra maneira também, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Gostaria que os meninos ajudassem a abrir as Bíblias. Mateus, capítulo 23. Culto ao ar livre, uma idealização e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreno, nesse dia 5 de julho de 2024, aqui é a Rua Luiz Maranhães, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Brasil. E esse é o professor Fernando Leras, e essa é Mateus, capítulo 23, versículos 5, 6 e 7. Mateus 23, versículos 5, 6 e 7. Mateus, capítulo 23, versículos 5, 6 e 7. Deixa eu só todos encontrarem. Culto ao ar livre, Rua Luiz Maranhães, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 5 de julho de 2024. Uma idealização e realização da Igreja Adventista. Olha só o que diz, Mateus capítulo 23, versículo 5 até o 7, diz assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios e alargam as franjas das suas trajes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Algumas pessoas, queridos irmãos, vão até Jesus Cristo ou seguem Jesus Cristo em troca de status social. E hoje até é bem visto pela sociedade quem diz que segue Jesus Cristo, né? E aí algumas pessoas vão até Jesus, seguem a denominação religiosa porque se acham bem socialmente. São vistos nas igrejas, têm consideração pelas outras pessoas, têm respeito porque participam da igreja, mas essa também não é a maneira correta de nós irmos até Cristo, não com essa intenção. E lá em Marcos capítulo 7, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 7. Culto ao ar livre.
uma Marcos, capítulo idealização e realização da Igreja versículo Adventista 6 do e sétimo dia do versículo bairro 7. de Marcos, Alvoreiro. capítulo 7. 5 de julho de 2024, estamos exatamente aqui à Rua Luiz Marães, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Brasil, e esse é exatamente o professor Fernando Veras. Marcos, capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Queridos, as pessoas também, por costume ou por tradição familiar, elas estão seguindo a Jesus Cristo. Não porque elas têm uma definição própria por que elas estão seguindo a Jesus Cristo, mas sim porque elas obedecem à tradição. E tanto seguir a Jesus Cristo em troca de benefícios próprios, ganhar, ser abençoado com coisas materiais, ou seguir a Jesus Cristo por conta de status, de respeito, de estar bem perante a sociedade, ou seguir a Jesus Cristo por conta de tradição, porque os meus pais seguem a Jesus Cristo, participam dessa igreja, e eu também participo. Essas são maneiras equivocadas, erradas de nós seguirmos a Cristo. Mas aí, queridos, por que nós devemos seguir a Cristo? Lá em 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, carta de João, capítulo 4, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Primeiro João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4. Culto ao ar Versículo livre. 19. Diz assim: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Qual é o principal motivo que nós devemos ir até Jesus Cristo? Porque nós o amamos e esse amor, ele se traduz em gratidão. E gratidão hoje, nos nossos dias, ultimamente é algo muito escasso. As pessoas não têm o hábito de agradecer e não têm o hábito de ser grato pelas pessoas, pelo que elas fizeram por você, né? E em relação a Jesus Cristo, o versículo diz que Deus nos amou primeiro e por isso nós vamos até eles. O que nos deve motivar a ir até Jesus Cristo? O amor que Ele nos dá e como gratidão retribuir esse amor para com Cristo. Amor e gratidão é o primeiro objetivo que nós temos de ir até Jesus Cristo. Só que depois que nós vamos até Jesus Cristo, gente, acontece algo. Vamos pegar nossas Bíblias e abrirmos em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Culto ao ar livre. Romanos, Rua Luiz Marães, capítulo bairro 12. Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Brasil, 5 Romanos. de julho de 2024. Uma idealização e realização da Igreja Capítulo 12. Adventista do sétimo dia do Versículo bairro 2 diz assim: Alvoreiro. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler novamente. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós vamos a Jesus Cristo pelo motivo certo, quando nós vamos a Jesus Cristo pelo amor, em retribuição ao amor que Ele nos dá, nós temos uma vida transformada. Uma vida que, por amor a Deus, as nossas ações são transformadas de acordo com a vontade dEle. Vocês já perceberam que as igrejas hoje elas são lotadas? As igrejas de uma maneira geral, as igrejas cristãs de uma maneira geral, as igrejas são cheias.
Mas muitas dessas igrejas, ou muitas pessoas dessas igrejas, elas vivem da mesma maneira que elas viviam antes de frequentar a igreja. Porque elas não deixam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E aqui em Romanos fala, Romanos capítulo 2, versículo 2, fala que nós devemos ter no nosso entendimento transformado para que a gente possa experimentar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É muito perceptível, fácil de perceber se eu estou seguindo a Jesus Cristo da maneira que deve ser seguido, é quando eu deixo que o Espírito Santo transforme a minha vida. Quando a vontade de Cristo ela é superior à minha vontade, de tal forma que a minha vontade passa a ser a vontade de Jesus Cristo. Quando nós temos as nossas vidas transformadas, é um reflexo do amor, da resposta do amor de Cristo para conosco. O último versículo que nós vamos ler hoje está lá em João, capítulo 15. No Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Culto ao ar livre. João, capítulo 15, versículo 4, que julho diz assim: de 2024, essa pessoa, Estai em Fernando mim Veras. e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. O que Jesus Cristo fala aqui? Para que nós sejamos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos dar frutos. E assim como um galho, ele não consegue dar fruto cortado da árvore, nós, como pessoas transformadas pelo Espírito Santo, não podemos dar frutos se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Se nós não nos relacionarmos com Deus, nós não temos como sermos transformados em nossas vidas. E o desejo de Deus para nós é que nós sejamos transformados, para que o Espírito Santo entre na nossa vida e a nossa vontade passe a ser a vontade de Deus. Quando nós vamos até Cristo, pelo motivo certo, não para ganhar algo, eu vou na igreja para receber algo, não. Eu vou na igreja para dar algo. E o que é esse dar? É meu culto de adoração a Deus. Quando eu entendo isso e vou por amor, eu deixo que o Espírito Santo transforme a minha vida. E eu começo a fazer a vontade de Deus, e através de uma vida transformada, eu consigo demonstrar os frutos do Espírito Santo em minha vida. Mas para isso eu preciso ter uma comunhão com Deus. Não adianta, queridos irmãos, nós estarmos na igreja, frequentando a igreja, qualquer que seja ela, ou adventista, ou Deus é amor, ou a igreja universal, ou a igreja católica, se nós não nos deixarmos sermos transformados pelo Espírito Santo. E isso só é possível se nós tivermos uma vida de comunhão com Deus diariamente. E como é essa vida de comunhão? É tempo, nós gastarmos tempo lendo a Bíblia e orando e deixando que o que nós aprendemos da palavra de Deus transforme as nossas vidas. As igrejas estão cheias de pessoas, mas muitas dessas pessoas não se deixam ser transformadas pelo poder de Deus. As pessoas estão na igreja com os mesmos pensamentos que elas vieram antes de estar lá, com os mesmos pensamentos, com os mesmos costumes, com as mesmas práticas, com a mesma raiva, com tudo igual. Não se permite deixar que o Espírito Santo transforme. E nós só podemos vivermos uma vida plena de comunhão com Deus quando nós deixarmos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, e isso só é possível através de comunhão com Deus. Queridos, Deus, Ele quer salvar a cada um de nós, quer nos dar uma vida plena da presença dEle na nossa vida, que é o que mais nos alegra. E para isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo reine em nossos corações. O meu desejo e a minha oração é que nós a cada dia possamos deixar que o Espírito Santo nos transforme, nos guie e nos mude segundo a vontade do Espírito Santo, para que assim nós possamos mostrar para as outras pessoas o quão bom é servir a Deus e fazer a vontade dele.
Que Deus o abençoe, que a Deus perdoe os seus pecados, que nós sejamos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Bom Adventista do Deus, Sétimo Dia, realizando o culto ao ar livre. Somos falhos, pecadores, Neste ingratos, dia 5 e algumas vezes podemos estar te seguindo julho de para ganhar 2024, a algo, Luiz Guimarães, receber Fortaleza, uma Ceará, bênção Brasil. material, uma bênção física, ou um emprego, ou conseguir que o Senhor abra uma porta em algum canto. Às vezes nós estamos te seguindo, Senhor Deus, para estarmos bem socialmente, sermos respeitados na comunidade onde a gente vive, porque nós participamos de uma igreja, sermos aceitos em determinados locais, porque nós fazemos parte de uma igreja, ou então, Senhor Deus, nós vamos a Ti por puro costume. Nós nos acostumamos aí na Tua igreja, nós nos acostumamos a fazer os símbolos, as práticas que a igreja nos orienta a fazer. Às vezes nós vamos para a igreja porque nós nascemos já lá, através dos nossos pais, nós fazemos isso. E nada disso, Senhor Deus, é a maneira correta de nós irmos a Ti. A única maneira correta de nós irmos a Ti é através da retribuição do amor que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos transforme, Pai querido, e que o Senhor nos faça sermos pessoas gratas a Ti pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nos dando a salvação em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, assim como Romanos fala, como a carta de Paulo Romanos fala, que nós tenhamos a vida transformadas, renovadas pelo Espírito Santo de Deus. E isso só é possível, querido Deus, através de uma comunhão diária, constante contigo, através da oração e do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui. Que o Senhor nos dê a graça da Tua presença em nossas vidas e que o Senhor nos salve para o Teu reino. É o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que tenhamos todos uma boa noite na presença de Deus e vamos participar desse momento de confraternização, participando ali da sopa, que todos sejamos convidados para esse momento. Que Deus nos abençoe. Culto ao ar livre, 5 de julho de 2024, realizado aqui à Rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Uma idealização e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Agora vamos à sopa. Tivemos a palavra de Cristo, que é o alimento espiritual, e agora o material. Valeu, Jesus!